pode deixar de falar sobre isso? Não, e nem sobre aquela outra... Ai, meu Deus. Vamos Opa! Olá, você está no De Frente com as Nutris. Hoje nós vamos passear pelo mundo da ansiedade, depressão, compulsão, transtorno de imagem, um monte de assunto que Muito causa interessante. polêmica. Prepare-se. Se você quer saber sobre ansiedade, compulsão alimentar, distúrbios no geral aí que você sempre vê pela internet, tirar suas dúvidas, fica aqui nesse vídeo que você vai ter muito conteúdo de qualidade para você tirar tudo a limpo. Isso Bom, porque estamos com uma fera da ai, psiquiatria. meu Deus do céu, eu tô ansiosa. Eu tô muito Eu tô ansiosa. E tô muito feliz. Mas é uma ansiedade boa, viu, Ah, gente? é. Porque tem ansiedade boa também. Isso. A ansiedade é normal. Isso. Dizem por aí. Foi ela que me contou. É. Vamos ver se é verdade isso. Bom, eu sou Inara Bessa. E eu sou a Camila Vasconcelos. Vamos lá. Antes de mais nada, Precisamos agradecer os nossos patrocinadores, por favor, que É isso fazem tudo isso aqui ser muito possível. É um prazer tê-los conosco todas as gravações. Começando aqui pela nossa produção maravilhosa, sim. o nosso cabelo, nossa maquiagem, a Letícia Olha, Spagnoli. Que fofinho que tá hoje. Hoje nós estamos um pouquinho diferentes. É isso aí, porque, né? Pede. Precisamos. Nossa convidada pede. Ah, é importante. Além disso, estamos com os looks super bonitos das Du. Gostaríamos de dizer pra vocês que a gente sempre posta os nossos looks completos nas nossas redes, então depois acessa aqui em algum lugar dessa tela nossos arrobas para vocês conferirem de perto a produção. Caso se interessem por alguma coisa, vai Você estar pode usar esse disponível look. para você também. Tá certo? Além disso, vamos agradecer a Body Shopping, que tá sempre conosco, tanto aqui quanto no consultório. Além disso, a clínica de estética mais perfeita de Ribeirão Adoro. Preto, a Benessere. Vão conferir também o arroba dela, tem muita coisa legal, muito tratamento corporal, facial, enfim, muita coisa legal. A gente fez um podcast com ela, então se Fez. você não assistiu, volta Mulherada no canal que quer e saber assiste. de todos os procedimentos, corre lá, assista, porque tá muito legal. Esquecemos de alguém? Ah, Esquecemos de uma coisa muito importante. duas coisas muito importantes. Diga, começa você então. Avocado. Avocado, com os nossos diretores maravilhosos, toda uma produção, edição maravilhosa, que faz isso aqui também ser Super muito especial. possível, especial. Isso. Exato. E a Madame Lavande também, uma marca de pijama maravilhoso, peças incríveis, delicadas, deliciosas, que você também precisa conhecer. É isso aí. Então vamos apresentar a nossa convidada. Apresente, por favor, a nossa especial convidada. Então, com vocês, a médica psiquiatra formada pela Santa Casa, Natália Antoniossi. Olá! Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Primeiro eu quero agradecer o convite. Eu que agradeço. É uma honra. estar aqui A honra é com nossa receber te você. aqui. Vamos começar, então, Bom. sobre os babados babadeiros? Primeiro, nos conte um pouquinho sobre a sua formação. Quais são os cursos? Você estava me explicando anteriormente, né? Que dentro da psiquiatria a gente tem que fazer cursos para entender um pouquinho. Conta aí pra gente, pra quem tem vontade de estudar também. para fazer psiquiatria, né, tem que fazer a faculdade de medicina e psiquiatria de acesso direto, né? Então, você não tem que se especializar em outra área antes da psiquiatria. Mas o médico, gente, ele não para nunca. Sim. Então, tudo aquilo que você trabalha, que você tem muita demanda, você tem que estar atualizado. Então, toda hora tá tendo curso. E isso causa ansiedade na gente, porque você quer participar de todos os cursos, né? Porque tem muita coisa o tempo todo. Então, eu sempre que eu posso, estou fazendo curso de psicofarmacologia e especialmente de transtornos de humor, né? Então, depressão e transtorno afetivo bipolar. Certo. Que são o transtorno de humor é, assim, o meu queridinho, né? É o que eu sou mais apaixonada. E é isso. Mas agora aqui com vocês também eu tô pensando em começar a fazer uns cursos aí de transtorno alimentar. Sim, muito importante. A gente vai falar muito sobre isso aqui ainda. Exato. Sempre que a gente trata um paciente com transtorno alimentar um pouco mais grave, digamos assim, né? Falando tanto de obesidade quanto de bulimia, anorexia,
A gente sempre fala quanto é importante fazer acompanhamento com o psiquiatra, né? Porque a parte mental, na verdade, é o que leva a gente pra frente, né? Cara, eu dou muito esse exemplo, assim, para os pacientes, né? Qual que é a importância de você passar num cardiologista para você tratar o seu coração? A importância é máxima, né? Porque ele é o profissional, né? Que está habilitado para fazer diagnóstico, né? E propor aí uma conduta de tratamento. E nos transtornos mentais é o psiquiatra, né? Então, o médico psiquiatra é o profissional médico mais indicado para tratar, né, dos transtornos mentais. E lógico que todo tratamento é multidisciplinar, né? Mas uma coisa muito importante que as pessoas, elas procuram um cardiologista para tratar o coração, procuram o pneumologista para o pulmão, mas não procuram o psiquiatra para tratar a mente, né? Exato. Então, isso é algo que a gente tem que, sempre que tem a oportunidade, a gente tem que falar, porque é muito importante. E eu vejo que as pessoas, inclusive as famílias, né? Isso é muito comum ainda. Então, as pessoas, elas têm muito preconceito sobre a palavra psiquiatra, tratamento psiquiátrico, doenças psiquiátricas. Então, doença às vezes, mental. Doença mental. Então, às vezes, tem até impede, né? Bloqueia a pessoa, um filho, um pai, um parente, qualquer que seja, de ir ao médico fazer o tratamento, mesmo percebendo que tem algum tipo de descontrole, por preconceito. Ah, meu filho é louco. Ah, mas não, meu filho não é louco, imagina. Olha, seu filho tem algum tipo de alteração, leva ele ao psiquiatra. Não, meu filho, imagina. Então, essa dificuldade de aceitação. Você recebe bastante gente, assim, vários casos na clínica? E Nara, assim, demais. É triste que ainda é prevalente, né? Que ainda seja assim. Claro que existe um movimento muito grande da sociedade, né? Da Associação Brasileira de Psiquiatria. E eu acho que de todos que trabalham com saúde mental para mudar, né? Esse estigma, mas infelizmente, muito ainda. Muito. É bem complicado, assim, porque às vezes até na nossa própria clínica de nutrição, às vezes a gente percebe alguns sinais que a gente conversa, tenta falar, olha, procura um psiquiatra, um psicólogo também, né, para ter o acompanhamento. Mas a pessoa, logo que você fala a palavra, ela já... Assusta. Ela assusta, como se a gente estivesse agredindo como ela. Como se fosse pejorativo. Como se fosse pejorativo. Falar, absurdo, né? Você falaria com certeza pra pessoa, assim, olha, a sua glicemia tá muito aumentada. Acho que é interessante você procurar um endocrinologista. Exatamente. Numa boa. E ninguém acharia ruim, né? Sim. Tem que ser assim com a saúde mental, porque não é uma especialidade de louco. Sim. Né? É bom você falar sobre isso, porque eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que tem esse preconceito. Inclusive dentro das nossas famílias, né? Sim. Antigamente, eu via muita dificuldade. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas fazendo acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, mas antigamente era muito comum perto de nós, no nosso meio social. Agora está se conscientizando um pouco mais. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque você sabe que eu sou completamente apaixonada pela sua área, pela psiquiatria e pela psicologia. Então, assim, eu bato muito nessa tecla, eu puxo muito a sardinha de vocês. Tem gente até que brinca comigo e fala assim, nossa, Camila, mas você puxa mais a sardinha para psicologia, para psiquiatria que para nutrição? Eu falo, porque o meu trabalho é extremamente prejudicado por conta da falta de acompanhamento das pessoas por esses profissionais. Então, eu falo que o acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, para quem trata comportamento alimentar, porque no final das contas é o que a gente faz, é modificar o comportamento alimentar do paciente, indiferente de como seja, se seja para emagrecer ou para ganhar massa muscular. Objetivo. Indiferente do objetivo. Seja um diabético. Ele está ali para mudar o quê? O comportamento alimentar dele. Então, eu falo que são catalisadores. Eu falo, olha, se você quer que o seu tratamento nutricional aconteça mais rápido, que seu resultado, que é o que todo mundo quer, né? Tudo para ontem. Seja efetivo, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Pelo menos passa pela anamnese para ter certeza de que você não precisa realmente de nenhum ativo para te ajudar no processo. E tá tudo bem.
é como a gente, na mesma força que eu indico um endócrino, um cardio, uma vascular. Quando a gente pessoa tá na luta pra conscientizar todo mundo, porque tá porque difícil. é muito, muito importante. Né? Gente, eu acho que ficou uma cultura de que o psiquiatra é um médico que dopa o paciente, sabe? Sim. Eu já tenho pavor dessa palavra, sabe? Dopar, sedar. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos em 2022. E, Ninguém assim, utiliza tratamentos assim. É isso que eu ia te perguntar. Você vê profissionais da sua área tendo tipo de tratamentos mais agressivos que você não concorde hoje em dia ainda? Não desse tipo, não. Tá. Dessa forma agressiva como as pessoas veem, não tem mais. Não. Perfeito. Não, de Isso maneira é importante alguma. falar. Fica atento, hein? Você tá percebendo todas as informações brilhantes que ela tá falando. Eu acho que tem condutas diferentes, né? Tem abordagens diferentes, mas nunca por esse caminho. Certo. Jamais. Então, Hoje você tem também medo. a tecnologia dos fármacos está muito diferenciada, né? Ah, sim, com certeza. Antigamente, talvez, né, com pouca disponibilidade, né, os medicamentos fossem mais sedativos, digamos, no sentido de provocar sonolência, né? Não no sentido de deixar a pessoa dopada, né? Que foi essa palavra que eu falei para vocês. Mas hoje a gente tem medicamentos que causam sonolência, outros que causam menos sonolência. E a gente utiliza deles conforme a necessidade. Então, se você, por exemplo, tem insônia, que bom que existam medicamentos que causam sonolência, né? Exatamente. Porque talvez essa seja uma das formas de, junto com uma higiene do sono e mudanças comportamentais, você entrar em um ciclo bacana e regular o seu sono, né? Regular o seu ciclo sono-vigília. Então, que bom que a gente tem uma variedade grande de medicamentos, né? Opções. E a gente não utiliza mais medicamentos que causam dependência, né? Que quando tem a prescrição de medicamentos, os famosos tarja preta, né? Eles são muito bem indicados por tempo determinado, em situações extremamente específicas. Pontuais. Isso não é o padrão. Tá. Não é o padrão do consultório. É muito importante você falar isso, porque é o tipo de relato que a gente escuta. Eu não quero ficar dopada. Eu não quero ficar lesada. Eu não quero ficar lesada. Eu não quero perder a minha ansiedade, porque minha produtividade. Nossa, Principalmente aquela pessoas, pessoa gostam, né? que tem muita ansiedade e é muito produtiva e produz muito. O medo é a minha produtividade vai cair. Então, é muito importante falar sobre isso. Quando o psiquiatra te propor um tratamento medicamentoso, é porque você já não está com a sua produtividade no seu normal. Porque senão você não estaria fazendo tratamento. E a coisa que eu fico mais feliz é quando o paciente... Duas coisas. Ou quando o paciente fala assim, olha, eu estou muito melhor e parece que eu não estou tomando nada. Ou quando o paciente fala assim, nossa, eu não tinha percepção do quanto eu precisava me tratar até que eu comecei a me tratar. Então, são as duas frases, assim, que me deixam mais feliz no dia a dia, né? Você voltar o seu paciente para a funcionalidade, né? Então, para qualquer transtorno aí da psiquiatria, há uma perda da funcionalidade de alguma forma, ou de trabalho, ou social, ou pessoal, né? De você com você mesma, né? Das suas volições, então, das suas vontades, né? Dos seus prazeres. Então, você tem essa perda e a nossa ideia é recuperar a funcionalidade para você ter uma vida com qualidade, né? Sim. Então, esse é o objetivo, né? O do errado tratamento. seria, então, as pessoas utilizarem os medicamentos sem orientação, né? De forma totalmente equivocada, que aí sim vai trazer um prejuízo, que aí sim vai descontrolar Com certeza. todo o processo. E sem responsabilidade, sem né? Porque a gente sabe que acontece muito em várias patologias. Sendo você um paciente diabético que depende de insulina ou não usa sua insulina de forma correta. Exato. Ou deixa de tomar e não volta ao médico, Exato. acaba, não pega uma receita e fica lá sem tomar. Tanto quanto um remédio psiquiátrico. Sim. É a mesma coisa. Isso é uma outra questão muito importante. Se você está fazendo um tratamento, ele tem
um tempo, né, de segmento. Eu acho que as pessoas, a gente vive em um mundo tão imediatista, elas pensam que elas vão passar em uma consulta, aquela consulta vai definir a vida delas, elas não precisam mais voltar. Sim. E não é assim, né? Você vai na consulta, vai ter toda uma entrevista, as consultas são muito longas, porque você tem que entender todo o contexto de vida do paciente. Não é o paciente chegar, tá, o que você está sentindo? Ah, então tá bom, vou te prescrever isso. Pelo amor de Deus, né? Não é para ser assim, não é pra ser né? assim. Então, você tem que entender todo o contexto daquele paciente para ver onde que você pode trabalhar, com o que você pode trabalhar. E aí, você vai fazer um planejamento terapêutico. Perfeito. Então, não é em uma consulta, né? E isso se estende à nutrição também. Total. Isso se estende à nutrição, se estende aos profissionais da área da educação física, se estende aos procedimentos estéticos, né? Então, desde um plano alimentar, então não é em uma consulta que você vai passar para o paciente um plano alimentar que ele vai poder usar durante 5 meses. Não é em uma drenagem que a pessoa vai ficar totalmente, vai perder totalmente a retenção. Não é em um treino muito forte e poderoso que você vai ficar super hipertrofiado. Então, existe todo um planejamento. Perfeito essa colocação. E se o paciente não seguir o planejamento, ele não vai ter o resultado que ele tanto espera. E o que acontece muito hoje, né? Acho que sempre, é que as pessoas, elas se medicam, né? Eu achei que ficou bom, vou tomar 2. Ou então assim, eu não tô mais precisando disso aqui, eu vou descontinuar, né? E, quer dizer, você não tá seguindo com o planejamento do profissional, né? Sim. Que Estudou, estudou o seu caso, né? Exato. Porque eu sempre falo isso, é personalizado, né? E eu dou aula na faculdade, eu nem falei, né? Que eu dou aula pros meninos, né? E no primeiro dia, assim, dos estágios das turmas, que as turmas vão trocando, né? E eu sempre falo, gente, o tratamento, ele não é uma receita de bolo. Faça atividade física, coma saudável, né? Tome o seu medicamento. Não é assim. Quem que é essa pessoa? É personalizado. Todo tratamento é personalizado. Quais são os horários, como que é a rotina, como que é o contexto de trabalho familiar, quais os estressores ambientais. Então, nós vamos fazer o seu tratamento baseado em tudo isso, né? Então, quer dizer, você sentou, estudou o seu paciente, aí o paciente tem que seguir com isso, né? E ele tem que ser sincero na consulta contigo também. Também. Porque se ele deixar, às vezes, passar alguma coisinha, ou com receio, com medo, com vergonha... tem muito também disso. Isso é tem muito disso. Mas com a gente também tem. Muito. Eu tento, assim, deixar o paciente muito à vontade para falar, olha, eu tô aqui para te ajudar, você não precisa... você não precisa... pode falar o que está acontecendo, né? E muitos até eu recebi agora no Instagram, eu abri uma caixinha de pergunta e uma pessoa falou assim para mim, eu queria tanto voltar ao tratamento, mas eu tenho vergonha, porque eu parei de tomar o remédio. Mas eu tenho vontade de voltar, mas estou com vergonha de voltar. Falei, gente, que é isso? Você acha que você é a primeira? Volta, vamos começar. Que bom que você tem a vontade de voltar e começar de novo. Eu recebi a mesma resposta essa semana de uma paciente que estava indo muito bem. E aí ela pegou e falou assim, eu viajei, e daí eu engordei e eu tô com muita vergonha de voltar. Eu falei, mas é para isso que eu tô aqui. É para te ajudar a voltar. Tudo bem, tá tudo bem. Aí a gente consegui convencê-la de voltar, porque, de fato, é para isso que a gente tá lá. Sim. É para ajudar a levantar quantas vezes forem necessárias. E tá tudo bem, né? E, gente, por que será, né, que criou-se essa cultura de que a gente tem que fazer tudo certo sempre? Né? Eu tenho que ser perfeita, Meu tenho que ser uma Deus. ótima dona de casa, uma ótima filha, uma ótima profissional, eu tenho que ter filhos, envolve várias coisas, né? Eu tenho que ser magra, definida, ou Nós muito temos forte. muito tabus. Nossa Senhora. E falando em tabu, vamos desmistificar um agora? Vamos. Fala pra mim sobre ansiedade. O que é, como você diagnostica um paciente que está com ansiedade e qual é o ponto que difere uma ansiedade inata, comum, de uma que está dissociada, digamos assim.
Tá, então, ansiedade é um tema, assim, muito amplo, né? Ansiedade, temos a ansiedade natural, né? Que já é nossa. Todos nós nascemos com ansiedade, né? Com a possibilidade de ter episódios de ansiedade. Tem a ansiedade sintoma e tem a ansiedade transtorno, tá? Então, acho que a gente pode, talvez, dividir em 3 coisas. Ansiedade normal, você vai fazer uma prova. É o que a gente estava aqui agora, antes de começar. Exatamente, eu estava ansiosa. Eu tava super. Gente, eu estava ansiosa, porque é o primeiro podcast que eu participo. Então, é claro, né? E você vai fazer uma prova, por exemplo. Você fica ansiosa para fazer a prova, isso, de certa forma, é protetivo, porque você vai fazer o quê? Estudar. Uhum. Né? Então, dando um exemplo assim, para as pessoas entenderem que ansiedade pode ser uma coisa normal, né? É aquela coisa que... é aquela sensação desconfortável de medo, né? Então, ansiedade é medo. Para entender fácil, medo. Então, se você está ansiosa com a prova, você está com medo da prova. Medo do quê? Medo de tirar uma nota baixa, de reprovar, né? Uhum. Então, você estuda para, né, não tirar a nota baixa. Então, a ansiedade te protegeu, de certa forma, né? E acho que, se a gente parar para pensar, a gente foi selecionado para ser ansioso, porque se você pensar lá, né, nos primórdios, a gente tinha que ter ansiedade para poder fugir se precaver, de um né? leão, por exemplo, né? Então, assim, é aquela ansiedade que ela vem e que ela vai embora, que ela é pontual, né? Ela, enfim, ela ocorre e passa, né? E a gente já até sabe lidar, né? Na maioria das vezes. Você já até fala, não, eu vou viajar, é por isso que eu já comecei a ficar um pouco mais ansiosa. E a ansiedade, esse medo, ele também pode ser transtorno, né? E aí a gente classifica em vários transtornos de ansiedade, né? Aí a gente tem uma série de transtornos ansiosos. Eu acho que o que as pessoas mais se interessam é o mais prevalente, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é essa ansiedade, então, esse medo e esse desconforto, a pessoa, ela sente de forma constante por muitos meses. Então, tudo na psiquiatria que é um transtorno é porque é algo que se estende. Isso. É algo que ele tem muito tempo de duração daquela forma, né? E que pode estar daquele jeito ou estar piorando cada vez mais, né? Então, o transtorno de ansiedade generalizada é você ter medos e preocupações com todo tipo de coisa, o tempo todo e por meses. E junto disso, você se sentir extremamente irritado, tenso, com alteração do seu sono, com alguns sintomas. Exatamente, com outros, né, com outros sintomas que acompanham esse sintoma maior de preocupação. E isso atrapalha a sua funcionalidade, que é o que eu falei no começo. Uhum. Então, para todas as doenças, o fim é isso, né, do diagnóstico. Está atrapalhando a funcionalidade dessa pessoa. Então, a ansiedade generalizada, né, o TAG, é isso. E aí temos outras, né? Por exemplo, tem ataques de pânico, transtorno de pânico, que também o pessoal tem muita curiosidade de saber. Que então é um pico, né, assim, abrupto de ansiedade, que esse medo e essa preocupação, eles vão em um pico muito alto com sintomas físicos. Perfeito. Né? Então, vários sintomas aí autonômicos, né? Sudorese, taquicardia, sensação de falta de ar, tremores, náusea, tontura, né? Até alguns mais, como eu posso dizer, mais intensos, como a sensação de que você está fora do corpo, a sensação de que você está vendo as coisas de fora, que aquele ambiente não é real. Nossa, mas isso é muito grave. Não, isso é um ataque de pânico. Né? E as pessoas que têm esses picos, elas necessariamente, elas têm a ansiedade generalizada ou elas podem não ter e, às vezes, ter esse pânico? E, Nara, essa pergunta é muito interessante, porque assim, ó,
Pro DSM, né, que é o nosso guia, são patologias diferentes, o transtorno de pânico e o transtorno de ansiedade generalizada. O que eu posso te dizer é que eu nunca vi uma pessoa com ataque de pânico ou com um transtorno de pânico que não fosse também uma pessoa com TAG, mas não necessariamente, tá? Assim, didaticamente, são transtornos, são 2 transtornos, né? E a pessoa, ela pode só ter o ataque de pânico sem ter o transtorno de pânico, tá? O transtorno de pânico é quando você faz esses picos e a sua preocupação acerca desses episódios é tamanha que você vive em função disso. Você tem tanto medo do próximo episódio de pânico que você vai ter que isso te paralisa, né? Algumas pessoas param de sair de casa porque elas têm medo de sair e ter um ataque, né? E muitas vezes começam, então, a evitar até locais em que elas se sentiram dessa forma. Então, meio social, por medo. Fobia social está associada a isso também. Aí é outra ansiedade, é o transtorno que é a fobia social, né? Mas assim, é lógico que tudo que é ansiedade, gente, tá muito próximo, né? A gente, didática é uma coisa, mas na hora que você vê o paciente ali na sua frente, por isso que é personalizado, né? Porque tem vários pormenores, uma coisa, né? Pode puxar a outra ou não. Isso, exatamente. E até interessante que eu tive uma paciente que ela teve um episódio correndo. Ela estava correndo e ela começou a ter... E ela amava correr. E ela parou de correr, porque vai que eu corro e tem um ataque de pânico, né? Então, você percebe o quanto, gente, que é importante você voltar a pessoa, a funcionalidade dela... Essa menina voltar a correr, voltar a ter uma vida de qualidade, né? Sair da casa dela, né? E trabalhar. Tem gente que para de trabalhar, para de estudar, né? Eu te pergunto isso porque eu conheço pessoas que já tiveram crise de pânico e que não procuraram. E que às vezes não têm a ciência de que aquilo foi uma crise de pânico. Tem medo de descobrir que tem. Tem medo de saber que é ansioso, de ter que tomar um medicamento, porque, como a gente falou no início, ainda é, né? Um tabu. Um tabu, um preconceito. Então, acho muito interessante você ter citado vários sintomas e casos de que eles existem e que eles precisam ser levados de uma forma natural, entre aspas, para ser tratado de uma forma leve. E não como uma coisa absurda. Nossa, eu sou doente, eu tomo remédio. As pessoas, Imagina. elas têm tanto tabu que elas sentem... vergonha alheia, né? Eu já percebi várias vezes, né? Quando eu pego um paciente que eu observo, até porque sou uma curiosa, uma estudiosa por fora, né? Da psiquiatria, da psicologia. Então, algumas coisas me são muito... É muito fácil de eu perceber, assim, né? Também 20 anos de terapia nas costas. E aí, eu olho aquilo e eu falo assim... Vale pelo menos uma anamnese, entende? Eu não sou capacitada para dar diagnóstico de forma alguma, mas tem alguns sintomas que é tão recorrente da gente assistir, que eu olho e falo, vale uma anamnese. Sim. Vale uma passadinha lá. Dá uma passadinha só para dar um ok, sabe? E aí, quando eu falo que eu faço tratamento psiquiátrico e que eu faço terapia, às vezes eu sinto a vergonha da pessoa comigo. Bizarro, né? Como se isso me desmerecesse de alguma maneira. E eu acho isso, assim, uma infelicidade tão grande, porque a pessoa deveria ter orgulho, né? De olhar e falar, puta, que legal, ela se cuida, ela se preocupa com a mente dela, eu tô com uma pessoa segura. Porque isso traz segurança. Se você se conhece, se você sai da negação e se permite se olhar, né? Com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades, e se tratar, então, eu sou mais... uma pessoa segura para tratá-la, porque eu me trato, eu me cuido, né? Não é isso? Claro, com então, certeza. eu acho que a gente precisa... Isso mostra mais sanidade ainda. Exato. Né? Eu falo assim, é o oposto da loucura. É o oposto a pessoa da chega e loucura. fala, eu tô louco. Olha, você tá no oposto da loucura. Porque quem é louco não está procurando ajuda. Porque a pessoa não tem a percepção de que ela precisa de ajuda. Se você tem a percepção... É porque você tá muito bem, tá muito são. Olha só, rapaz, se tu não for no psiquiatra agora... Olha, exato. Então, assim, eu gostaria muito de usar esse espaço... Todas as formas de convencimento. Quando a Ana Luísa veio aqui, inclusive vão assistir o episódio com ela, que ela é muito perfeita,
ela falou muito da importância da gente falar sobre alguns assuntos tabus e usar esse lugar aqui, esse espaço, pra falar. sobre. Porque se a gente tá tendo voz, visibilidade, a gente tem que usar pra uma coisa boa. Aproveitar. Então eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, de falar sem vergonha nenhuma, que eu me trato, eu faço tratamento psiquiátrico, eu faço tratamento psicológico e gostaria de que todo mundo que tá ao meu redor e que eu amo também faça, porque é completamente libertador se conhecer, se entender e se melhorar e ver o quanto que isso traz de benefício na sua vida pessoal, amorosa, profissional. É assim, realmente, vocês são profissionais que salvam. Vocês tiram as pessoas Exato. daquela escuridão, eu acho. Exato. E eu acho que essa clareza, né? Essa clareza é muito libertadora. Eu acho que a dúvida de você ter ou não o diagnóstico de alguma coisa também pode levar à depressão. Eu acho que você percebe que tem algo que não tá legal, Sim. né? E isso vai te angustiando. E isso pode né? evoluir para depressão? Sempre pode, né? É claro que para você ter o transtorno depressivo, você tem que ter uma série de coisas, como genética, né? Tem fatores de personalidade, né, envolvidos, né? E os próprios fatores ambientais, que é o que você está citando também, né? A pessoa está aí vivendo num ambiente, ela não está se percebendo adequada nesse ambiente, ela sente alguma coisa que não está certa, e aí a coisa, ela já tem a genética, ela já tem a personalidade, a coisa desenvolve. Quem tem casos de depressão dentro da família tem que ter acompanhamento recorrente de psiquiatra, tem que ir. O que você indica sobre isso? Eu acho que a gente não precisa ter... Não temos dados para prevenção nesse sentido, né? Eu acho que é a nossa própria percepção. Então, se a gente tem o conhecimento de quais são os sintomas, a gente está sentindo, vou procurar ajuda. Tá. Minha mãe tem, né? Então, eu tô sentindo, já vou procurar ajuda o quanto antes. Eu acho que é nesse sentido. Não de você passar por passar sem estar tendo nenhum sintoma. Então... Acho que nesse sentido, talvez na psicologia, né? Eu acho que nunca é demais estar fazendo psicoterapia, né? E quais seriam os sintomas que você poderia passar, assim, para nós duas? Em relação a o que você pode enxergar, o que nós podemos enxergar de sintomas clássicos de pessoas depressivas para serem orientadas a procurarem um profissional, ou se nós tivermos por perto pessoas com esses sintomas, né? Não só paciente, mas meio social. Gente, é importante saber que depressão tem vários tipos, tá? Então, assim, não é simples. Tem as depressões clássicas, você falou, qual é a depressão clássica? Aí tudo bem, essa é mais fácil, mas tem depressões que não parece que é depressão e é. Entendeu? Então, acho que é bem importante a gente estar falando do clássico, mas estar falando do que não é clássico também. Que é mais difícil ainda de fazer você chegar lá no médico. Isso, exatamente. O clássico é a tristeza, né? A melancolia ou a falta de prazer, né? E é importante falar esse ou, porque a depressão ela pode não vir com tristeza, ela pode vir só com falta de prazer. Você não precisa estar triste para estar depressivo, mas se você perdeu o prazer pelas coisas que você tinha prazer, isso já é um sintoma maior. É um sintoma muito importante, né? Ou até mesmo irritabilidade muito acentuada, que daí é quando eu estou falando da depressão não clássica, né? Na clássica é a tristeza mais com a falta de prazer um ou outro. Irritabilidade também pode ser sintoma maior de depressão, aí de uma depressão não clássica, né? Então, se você estiver observando alguém que sempre teve determinada atitude, tinha algum hábito específico, até praticar um esporte, fazer alguma atividade no meio social e aí, de repente, some. Isso, exatamente. Isso pode ser um sinal de que talvez a pessoa esteja em quadro depressivo. A pessoa perder, de repente, né? Ou interesse. não tão de repente, mas com o tempo, de acordo com o tempo. O interesse, né? O prazer. Eu prefiro falar dessa forma. O prazer em fazer aquilo. O prazer em fazer aquilo. E isso acompanhado de alguns outros sintomas, né? Como alteração de sono, alteração de apetite com alteração de peso,
né? Para mais e para menos. Para mais e para menos. Quando ela é clássica, você não tem apetite, não tem sono. Essa é a clássica. Quando você tem mais sono e mais apetite, já é a depressão não clássica, né? Puxando um pouco para nutrição, é prevalente a ocorrência de quadros depressivos não, poderia dizer, não clássicos em pessoas obesas? Com certeza. Nossa, com certeza. Não só de depressão, como bipolaridade também. Perfeito. Eu diria até que muita bipolaridade. Então, isso reforça o que eu falei no começo, que é muito certeza. importante esses extremos de transtornos alimentares, seja ele obesidade, anorexia, bulimia, ser acompanhado por um psiquiatra. Sim, gente, é o que eu falei. Indispensável. Se é coração, é cardio. Se é mente, é psiquiatra. Vocês percebem quanto que é difícil fazer diagnóstico? São Total. tantas as possibilidades. Você tem que estar sendo acompanhado com um profissional adequado, né? Sim. E só para eu terminar, Desculpa, a gente respeito tá de interrompendo. depressão, para fechar o raciocínio, então, a questão do apetite, a questão do sono, a questão aí vem muito do sentimento de culpa, de inutilidade, de estar inapropriado, me sinto inapropriado em todos os locais, né? Isso também é muito importante. E energia. Quando a gente fala de humor, energia. Então, a energia para baixo ou a energia para cima. Energia para baixo é o clássico. Então, você se sente fadiga, né? E tem também a depressão com a energia para cima. Que é aí que todo mundo fala que você não tá deprimido. Porque como que você tá deprimido se você tá agitado? Você vai pra festa. Se você tá ativo. Se você tá ativo, se você conversa Né? e ri, não sei o quê. Exatamente. Aquela pessoa que ela tá deprimida, mas ela tem picos de agitação ou picos de alta energia. Que às vezes isso se expressa com ansiedade. Por isso que eu falei lá no começo que a ansiedade eram 3 coisas. E uma delas é sintoma. Ansiedade, ela pode estar em todas as patologias psiquiátricas. Você pode ter uma depressão com ansiedade, né? Bipolaridade com ansiedade, esquizofrenia com ansiedade. Ansiedade pode estar presente em todas os transtornos, né? E é um preditor de gravidade. Sempre que tem mais ansiedade, então tem depressão, mais ansiedade, é mais difícil o tratamento, né? E mais importante ainda de Ser tratado. estar tratando. Onde é que a gente encontra agendamento online pra ir na sua consulta? Eu Como falei que que ela faz? era muito, Como que muito Olha, eu tô, boa. eu tô pescando aqui uma informação pra você, tá? Pode contar aí como faz pra entrar em contato com você. Eu A gente passo passa, para a gente vocês passa. depois. Depois acessem também o @Natália. Ela tem um Isso. perfil no Instagram muito legal, que ela vive abrindo caixinha de pergunta, ou seja, consulta grátis, né, gente? Então, acessem lá, sigam ela. Ela tem muito conteúdo legal. Eu sou, de novo, né? Sou suspeita, que eu sou apaixonada por ela. Acho ela perfeita, sem defeitos. Como vocês podem Obrigada. ver, sabe demais, gente. Estuda demais. Se eu fosse você, na verdade, eu até dava uma voltadinha nesse vídeo, eu ouço tudo de novo, É bem por aí. pra ir aprender um pouco mais, observar. Ó, tá vendo? A gente vai ter que fazer uma Nossa, parte 2. tinha Vamos tanta pro coisa próximo aqui. da pauta aqui, senão a gente vai ficar pra sempre aqui com ela. Nossa, agora é um assunto muito importante. É um assunto muito importante que a gente lida muito no consultório, que às vezes eu queria ter uma psiquiatra amarrada na minha cadeira, só pra me ajudar. Compulsão alimentar. Ai, Tá. ai, ai. Me fala um pouco sobre isso na mesma tomada que eu te perguntei da ansiedade, né? Porque, assim, as pessoas, eu vejo que os pacientes, eles falam assim, ai, eu tive uma crise de compulsão. Aí eu falo, tá, me conta como foi. Ai, eu comi entrada, prato principal e sobremesa. Você sabe que eu não como isso. Eu falo, gente... Não sou psiquiatra, mas acho que isso que não não é compulsão. Tendo em vista que eu já tratei, de fato, né, pessoas com compulsão alimentar que comem, assim, 1 litro de leite com um pacote de pão e 1 vidro inteiro de requeijão. Sim. Isso é uma compulsão. Sim, com em certeza. coisas, tipo assim, de 30 minutos. O que, Sim. que é a Né? compulsão alimentar? Então, como que a gente diferencia episódio compulsivo, compulsão alimentar, tenho compulsão... E simplesmente me deu um ataque ali e quis comer um pouco mais. Estava que é ansiosa, talvez, totalmente né? normal. Estava Exatamente. ansiosa. Pra gente tirar todo mundo também no mesmo balaio da patologia, que não é muito assim, né? Não é bem isso.
A compulsão é você comer uma grande quantidade em um curto espaço de tempo, Certo. né? Então, uma quantidade que ela é diferente do que seria o normal para uma pessoa comum, né? Então, isso é uma compulsão, né? O transtorno de compulsão alimentar, ele vai ter que ter, do mesmo jeito que eu falei da ansiedade, ele vai ter que ter frequência. Recorrência. Né? Vai ter que ter recorrência. Então, você tem que ter, no mínimo, um episódio desse por semana, aí, por 3 meses, no mínimo, né? Acompanhado de muito sentimento de culpa. Perfeito. Né? E também o transtorno de compulsão, ele vai ter alguns pormenores. Por exemplo, a pessoa, ela come escondido, porque ela tem vergonha, né? Então, ela quer comer sozinha, ela quer comer escondido, ela come rápido demais, né? Pode ou não estar acompanhado aí de atos purgativos, né? Quando tem os atos purgativos, aí a gente já começa a pensar em outras patologias. Pro pessoal o que é. Às vezes eu vou falando e esqueço, né? Então, no DSM, o transtorno de compulsão alimentar, ele não abrange autopurgativo como transtorno de compulsão, porque senão já é bulimia, tá? Só para não ficar errado aí a parte didática. Mas o que eu vejo na prática é que eu vejo pessoas que não cometem o ato purgativo, que é vomitar, ou vômito autoinduzido, ou tomar um laxante, ou tomar um diurético, entendeu? Mas a pessoa pensa muito nisso. Eu vejo o pensamento, né? Quando ela começa a partir para ação, eu já tenho que mudar o diagnóstico, mas assim, eu vejo que a pessoa, nesse sentimento de culpa, nesse binge que a pessoa está fazendo, ela começa a pensar nessas possibilidades. Então, se a pessoa está pensando nisso, está comendo, está com culpa, e está pensando nisso, procure ajuda, porque você já está aí, talvez, caminhando para um transtorno, né? Então, aí são as diferenças. E assim, compulsão, gente, uma coisa esporádica pode acontecer. Normal. Né? Pode acontecer. Um ato compulsivo isolado. Não dá pra fechar diagnóstico, não, Tipo, não tem aquela critério. pizza tava tão boa, Nutri. É que eu comi 5 pedaços, Agora, se você come e você fica pensando, nossa, É diferente. eu não deveria ter comido, nossa, eu deveria ir lá no banheiro e eliminar essa pizza agora. Eu não vou suportar conviver com isso. Existe muito um sentimento de sujeira também. Você já ouviu muito isso? Sim. Eu já ouvi muito isso. Estou suja. A sensação do paciente relatar que após essa comilança se sente sujo. Aí, gente, quando já é mais grave, porque isso já vai caminhando próximo de dismorfismo, próximo de outros, de transtornos de, talvez, personalidade, né? A coisa começa a ficar mais complexa. Né? Infelizmente, gente, o transtorno, ele nunca vem sozinho. Sempre vem mais coisas juntos, né? É exatamente isso que eu ia te perguntar. É difícil Uma coisa vai levando a outra. Isso. A ansiedade leva a depressão, que leva transtorno de imagem. Falando nisso, transtorno de imagem também deve vir acompanhado da compulsão alimentar, né? Uma coisa vai ligando a outra. Não necessariamente, como você disse. Não necessariamente, mas uma coisa pode ser que leve a outra. Sim. Né? O transtorno de imagem mais relacionado ao transtorno alimentar, com certeza absoluta, é a anorexia nervosa. Tá. Né? Não tem nem o que falar, que é a mais grave. Né? É aqui, se você for pegar assim numa estatística, o número de internações por transtornos alimentares, eu acho que, eu não sei falar um número aqui, mas eu imagino que deva ser assim, uma grande maioria está internado por anorexia, ou seja, a pessoa vai estar internada por anorexia, né? Você não vê uma pessoa com transtorno de compulsão ser internado por transtorno de compulsão, né? Muito raro. Mas anorexia você vê. Então, porque mexe com essa questão também do dismorfismo, né? Perfeito. Então, é bem grave. A pessoa realmente não se enxerga da forma que está, né? É uma mudança da percepção da realidade, né? É como você não enxerga a coisa como ela realmente é. Isso impede com que ela vá se tratar. Com certeza. Né? Como profissional da educação física, como psiquiatra, como psicólogo. E eu acho muito complicado também, porque
Se ela não se enxerga e alguém fala isso para ela, então você precisa de acompanhamento, muitas vezes acompanhado de depressão e ansiedade, ela pode achar ruim que você está tentando Elas ajudar. recuam, né? Recuam, negam, né? Sim, mas, gente, uma coisa importante. Essas pessoas, na nutricionista, elas vão para emagrecer. Uhum. Então, no nutricionista chega a pessoa. No psiquiatra, não. Ela chega arrastada por alguém da família. Mas, ó, eu te prometo que eu e a Camila, a gente se dedica muito Nossa, eu pra insisto levar os demais. pacientes pra vocês, porque é muito... A gente tem total consciência sobre isso. E eu fico cada vez mais feliz em ver que os profissionais estão se ajudando. Sim, e Né? Se precisa. indicando. Então, o endócrino Gente, é indica pra Nutri, impossível. que indica pra educador, É impossível que indica tratar pro o paciente psicólogo. sozinho, né? Não, É, não tem como. não tem como. Em nenhuma... Assim, eu não trato nenhum paciente sozinha, né? Tem os resistentes, do contrário também tem os resistentes, viu, gente? Que é o paciente que só quer passar com o psiquiatra e não quer passar com as outras especialidades. Sim. Tem também. Pessoal, não, mas eu quero tomar um medicamento, a pílula mágica que resolve minha vida, né? Se eu mas ficar não menos quero... ansiosa, eu não vou ter compulsão alimentar e eu não vou comer e vou emagrecer. Exatamente. Mas, Exato. mas você vê que o resultado não é o mesmo, né? É muito pior, né? O prognóstico é pior, com certeza. E, assim, transtorno alimentar, gente, não tem como não ter nutrição. Não tem como. Se você procurar na internet, tem, assim, 1 milhão de artigos de nutrição relacionada com transtorno alimentar. Muito importante. Sim. Da abordagem da nutrição, né? Do conhecimento do alimento, conhecer aquilo que você tem medo de comer, né? Então, quem faz essa parte é nutrição, né? Também tem que ter a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, tem que ter a psicologia também. Somos uma equipe, né, gente? Exato. E foi por isso que o INCA surgiu pra gente levar esse conceito aí pras pessoas, mas principalmente pros pacientes, né? Eles sempre colocam algum profissional no pedestal e acham que aquilo vai resolver. Então, tenho muitos pacientes que, claro, eu consigo fazer um trabalho ótimo, mas eu fico pensando assim, poxa, se essa pessoa contratasse um personal, ia estar tão melhor. Poxa, se tivesse fazendo acompanhamento psicológico, já ia ter evoluído, assim, a passos largos. Poxa, se tivesse passado no psiquiatra essa ansiedade, esses episódios compulsivos alimentares, que às vezes não são tão prevalentes de semana, mas mensais com certeza. Será que tem algo por trás desses episódios? Porque daí é aí que tá, né, a questão da compulsão. Se você tá tendo episódios de compulsão, ainda que não com o transtorno de compulsão, o que esses episódios eles estão significando na sua vida? É a mesma coisa da pessoa que faz compra demais, a pessoa que quer dormir demais, entende? Sim. Então, são coisas que têm que ser investigadas. Então, se você vê que o paciente ele tá fazendo isso, ainda que não muito frequentemente, mas que você começa a ver um padrão. Exato. Aí, isso tem algo por trás. É isso que... depressão? É bipolaridade? É uma ansiedade? É isso. Posso fazer uma pergunta? Fazendo um parênteses aí. Bipolaridade. Desculpa te cortar, mas muita gente fica... aquela pessoa bipolar. Aquela pessoa bipolar. A gente não tem muito tempo, mas eu acho que é muito legal esse assunto. A gente nem tinha conversado isso antes, né? Mas o que você pode falar, assim? Porque eu acho que elas têm muito tabu também relacionado a isso, né? Então, a pessoa que às vezes está muito alegre, muito triste, você falou que às vezes existem esses picos de energia, de felicidade, pessoas depressivas. Mesmo nas pessoas depressivas, né? E claro que a gente pode ter a depressão com alta energia, que não é a bipolaridade, mas quando nós temos uma depressão com alta energia, a gente desconfia que pode ser depressão bipolar. Então, vamos lá, para ficar mais fácil. A bipolaridade não é você estar cada hora de um jeito, como as pessoas gostam de falar. Eu tô cada hora de um jeito, acho que eu sou bipolar, como se fosse algo muito simples, né? Não é bem isso. É uma doença do humor, então é uma doença também da energia, em que você tem períodos em que você está deprimido, idêntico a uma depressão unipolar, né? Uma depressão que eu falei aí há pouco tempo atrás. E períodos em que você está com alta energia, mas são períodos, né? Que você pode estar eufórico. Então, você pode estar se sentindo, às vezes, muito bem,
eufórico, bem, achando que, nossa, eu vou dar conta de tudo. Eu gosto de dar exemplo, que eu acho que é mais fácil de entender. Eu, por exemplo, tive um paciente que, quando ele estava nos períodos de euforia, ele se sentia muito produtivo e ele comprava milhares de cursos para ele fazer. E, às vezes, ele comprava cursos que eram no mesmo dia, sabe? E ele gastava, assim, 5, 6 mil reais no cartão dele comprando cursos em que ele nunca fazia. Porque ele comprava 10 cursos. Porque ele falava, eu vou fazer mais cursos e eu vou ficar melhor no meu trabalho ainda. E aí eu vou subir de cargo, assim, numa ideia, praticamente num delírio aí, né, de grandeza. Então, são períodos de euforia, né, ou períodos de irritabilidade muito acentuados. Então, é uma patologia bem difícil de dar diagnóstico, porque você tem que ver esses episódios no histórico do seu paciente. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, que aí vocês vão entender mais ainda a dificuldade do negócio. Às vezes, as pessoas, elas fazem episódios mistos. Elas estão deprimidas na bipolaridade, ao mesmo tempo, elas estão com um pouco da fase de alta energia. E aí, para tratar isso é muito difícil, medicamentosamente falando. Aí é um outro assunto que a gente entra num outro dia, mas eu assim... vou pegar minha agenda pra você vir de novo. Às vezes a pessoa, ela não tá tão delimitada assim, sabe? Tá só triste, depois tá ou só feliz ou só irritada. Às vezes ela tá meio que... ciclando, entendeu? Sim. E pra finalizar só o meu raciocínio... eu não quero ir embora, eu não vou embora não. antes de você ter perguntado da bipolaridade... que eu acho importante a gente dizer, que é o seguinte, nutricionista não dá diagnóstico, tá? Mas é quase que impossível não reparar com a recorrência que a gente trata esses pacientes, ou seja, nós vemos os nossos pacientes a cada 15 dias. A cada 15 dias, eles nos relatam como foram os últimos 15 dias. Então, o que eu quis dizer lá no começo foi que é um padrão. A gente começa a enxergar um padrão de comportamento e é por isso que acende uma luzinha e fala, opa, isso aí tá estranho. E a nossa responsabilidade também, né? Indicar. Enxergar e indicar. Exato. Não diagnosticar. Não diagnosticar, mas a gente começa a entender que isso tá se repetindo. Assim como você também observa nas suas comportamentos nutricionais que te relatam com certa recorrência. Você não vai passar aí uma você dieta, fala, acho que essa pessoa precisa ir no nutricionista. Isso. É mais ou menos a mesma coisa. Assim como a gente também percebe que o paciente não está tendo um resultado que ele poderia ter no treino, e aí você não vai virar para ele e vai falar assim, olha, seu treino não está bom. Você vai falar, olha, converse com o seu profissional, teste fazer um treino com outras pessoas, o que você acha? Me conta como que está o seu treino. Você não vai você não vai falar, mas você vai plantar uma sementinha na cabeça da pessoa. Sim, mesmo porque a gente nem saberia como melhorar o treino. Eu não sei passar treino, me perguntam sempre isso. Mas a gente pode Mas eu falo, bom, se a dieta tá assim, você disse que está fazendo, e o treino tá assado e esse resultado não tá saindo... Tem alguma coisa errada, Alguma coisa tá né? errada. Pode ser outras coisas. Como me passa o telefone do seu personal, Isso. Vamos ver o que dá pra fazer, vamos ver como é que tá a intensidade, enfim. Ou então pode ser também, tô crucificando os personagens, mas não é isso não. Pode ser também a parte hormonal, pode ser o intestino, pode ser o psiquiatra, pode ser várias coisas. Então né? É muito importante, né? Então tá bom, eu gostaria de te agradecer muito. Eu que agradeço, Tô muito feliz que você Nossa, veio, muito obrigada. Muito obrigada, de verdade, você vai ajudar muita gente. Ai, que bom, mesmo. eu espero que sim. Espero que você consiga voltar aqui pra falar com a gente mais. Vai ser um prazer. Então ficamos por aqui com mais um De Frente com as Nutris. Gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer nossos patrocinadores novamente. Porque fazer tudo isso é muito legal, muito gratificante. Demais, então, Body Shop, muito obrigada pelo seu apoio. Tá Benessere, muito obrigada por estar com a gente. Madame Lavande, Das-Du. Letícia Spagnoli, Avocado. Ele fazendo todas as nossas edições, nossos produtores, diretores, videomakers. A gente tá muito chique. Maravilhosos. Muito obrigada. Se inscrevam no canal. Não se esqueça, por favor. Por favor. Foi um episódio muito importante, eu tenho certeza que te ajudou. Compartilhe com quem precisa ouvir todas essas informações maravilhosas, porque tem muita
Tem várias pérolas preciosas por aqui. Então, pra gente continuar trazendo informação de qualidade pra você, você precisa compartilhar com as pessoas. E curtir, se inscrever no canal, não só dar o play, porque a gente vê que tem muita gente assistindo, mas poucas pessoas se inscrevendo. Então, não custa nada, é só um clique, curta lá e se inscreva no canal, compartilha com quem precisa ouvir todas essas informações que a gente tá compartilhando com vocês Esse é o nosso também. propósito. E deixem nos comentários o que vocês querem que a gente fale aqui, que pra nós é muito importante, tá bom? Obrigada. Você está com? De frente com as Nutris.